Então a gente via a luta deles e, evidentemente, a incompreensão da parte de muita gente. Mas eu acho que ele encontrou, porque toda a história é feita de circunstâncias em que, vamos dizer, coincidem um monte de fatos e de pessoas que ocorrem num encontro feliz, né? Então ele teve sorte de encontrar parceiros numa época bem própria, em que essa conjunção, esse consórcio aí, deu certo, porque são pessoas excepcionais. Eu nunca vou me esquecer de algumas pessoas, inclusive alunos, que eram da pesada lá dentro, mas eles foram libertos por causa de projetos da escola e depois ficaram trabalhando para, vamos dizer, resgatar jovens em perigo, vulneráveis, né? A decepção é com os políticos, os vagabundos do Brasil, né? A gente vê que eles tinham uma briga lá muito grande, no sentido de eles não serem usados como massa de manobra, como curral eleitoral, essa coisa toda. Eu ouvi várias vezes isso. Eles tinham certos políticos que se aproximavam lá, inclusive tinham votos e eram eleitos, assim, em termos de deputados e vereadores e tal, mas eles mantinham uma distância no sentido de não transformar aquilo lá como um celeiro de gente manipuladas para votar sem retornos né, e sem demagogia para lá, né? E fica um ano fora. Eu fico parcialmente órfã, mas eu ligava para ele todos os dias da Secretaria Municipal de Educação, com muita raiva, mas ele me atendia todos os dias. E aí tem muitos acontecimentos nesse período, tá? Por isso que eu não sei avaliar da parte do Brás, que ele sempre teve muitos contatos, mas eu cobrava porque muita coisa acontecia. Não sei se eu posso falar alguma delas, por exemplo, mas situações assim, chegar a polícia para poder buscar o aluno que sequestrou um dentista em São Bernardo do Campo. E aí eu sozinha, à noite, o Brás já estava na secretaria. E eu assim, Jesus, o que eu faço dessa vida? Aluno, não me lembro se maior de idade. Então era assim no telefone, Brás, pelo amor de Deus, Brás, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí era o Brás, entendeu? E aí era o Brás, era assim, você vai chamar todos no nosso pátio, porque a gente não entrega estudante para ninguém. E aí você vai contar para todo mundo porque é que a polícia vai sair de dentro da nossa escola com o nosso estudante. Todo o território precisa saber. Depois disso ser consenso, ele sai com a polícia daí. Então, assim, ele sempre sabia, ele sempre tinha isso muito claro do como é que as coisas tinham que acontecer. Então, isso foi um fato assim que marca demasiadamente a minha vida. Enquanto isso acontece lá dentro, as merendeiras da escola estavam na casa da família, buscando a família. Então, mas você pediu autorização para fazer isso, a polícia faz... Não, acho que não. As merendeiras foram lá, buscaram, então saiu polícia, saiu alunos, saiu família e todos os alunos, todos os professores, tudo consenso coletivo. O Brás, aí você citou aqui rapidamente, e o Nilberto, no texto dele, mencionou o que deu origem à Caminhada pela Paz, ou Caminhada da Paz. E, rapidamente, conte-nos este episódio. Agora eu gostaria de ouvir pela sua boca, pelo seu olhar, este episódio que deu origem à Caminhada da Paz, que, na minha narração, inclusive, do texto, eu tive de me conter, porque foi emocionante falar daquilo. Conte-nos. Então, em 1999, era a época
do toque de recolher, era muito difícil ali em Heliópolis. Então, as escolas fechavam à noite, e eu me lembro que a gente fazia esforço para manter a escola aberta à noite quando as outras escolas fechavam. E lá nós ficávamos. Então, teve um dia que começou um tumulto à noite na escola embaixo, por funcionário e alunos, e eu fiquei com medo desse tumulto pegar a escola inteira e eles irem embora e passar por cima de nós. E a Globo estava querendo isso, a Record estava querendo isso, a Folha de São Paulo estava querendo isso, o Estadão estava querendo isso, que a escola fechasse à noite para falar a última escola de Heliópolis se submeteu sob o poder do tráfico. A Campos Sales tinha quantos alunos no total nessa época? Naquela época, quando eu cheguei lá, a escola tinha 1.800. Nessa época, a escola deveria ter uns 1.600, uns 1.700 alunos. E nesse período da noite, Nessa quando época. aconteceu? Hã? No período noturno, ela tinha quantos nessa época? Quase 500. Tá, então você estava ali com cerca de 500 alunos reunidos quando aconteceu esse tumulto. Então, na escola, estudando, na sala de aula, eu tinha medo do tumulto atingir a escola inteira e eles iam embora. Que eu fiz? Tinha 3 pessoas próximas de mim que trabalhavam na escola. Eu pedi para um passar na ala de baixo e pedi para todas as salas descer, que eram 12 salas de aula. E pedi para dois, um pegar de uma ponta em cima e o outro na outra, e pedi para salas descer, que eu ia falar. Isso eu fazia direto. Então não era problema nenhum, era só avisar, eles desciam. E eles desceram. Então, quase 500 alunos ali. A gente não tinha nem microfone, colocava um banquinho lá no meio, subia no banquinho e falava. Esse dia, eu falei 50 minutos. Eu falei tudo, 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 tudo. E terminei a fala dizendo: portanto, em nome da nossa história, do nosso projeto, vocês vão voltar para a sala de aula, porque as aulas aqui vai ser normal. Porque quem manda aqui sou eu e vocês, não são os traficantes, não. O traficante me olhando, mas era a solução lá na escola como aluno, entendeu? Não criava problema nenhum. Mas depois eu fui para minha sala, já era quase 11 horas da noite, próximo de dar o sinal. Falei, meu Deus, o que eu falei? Há um vazio, eu senti um oco no peito. E eu pensava, com que cara eu volto para cá amanhã? Nesse momento, chegaram 6 alunos, não da noite, mas do dia que fazia reunião à noite 2 vezes por semana na escola. Eram alunos do Grêmio. Então, um deles, José Olhei, falou: Braz, quando você começou a falar com os alunos, com os jovens e adultos, a gente parou a nossa reunião e fomos te ouvir. Aí, quando você terminou, nós voltamos e fizemos a nossa reunião e escolheram nós 6 para vir aqui falar com você. E o José Olhei, rapaz, é uma pessoa que eu tenho no fundo do coração, da alma. Ele chegou e falou: a gente veio aqui dizer para você que você pode ir para sua casa sereno e tranquilo, porque o nosso projeto não vai morrer, porque nós não vamos deixar. Eu arrepio ainda quando falo isso. Logo deu sinal, fui embora, peguei a perua, sereno e tranquilo, e vim embora, louco para ser de manhã para voltar para a escola novamente. Então, aquele dia eu descobri que o José Orley era aquele que mantinha a esperança do grupo. Naquele momento, o Zé Orley era o líder.
Então, eu acho hoje que a principal esperança, que a principal característica de um líder é manter viva a esperança do grupo. Então, eu aprendi que numa escola, numa hora é o diretor, o líder, noutra hora é uma coordenadora pedagógica, noutra hora é um professor, noutra hora é um aluno, é uma aluna, e aquele que mantém a esperança no momento. Porque a gente tem um momento que é fazer um buraco, enfiar a cabeça dentro e não sair nunca mais. E, e isso já é a nova escola, já é viver em comunhão, já é viver articulado. E estava tudo legal na escola, porque tinha coisa bastante humana, né? As pessoas já estavam bastante juntas. E aí, um dia à noite, a Leonarda teve aula à noite, saiu 23 horas da escola, e quando foi 23h45, ela foi assassinada com vários tiros. E vários tiros desses foram na cabeça, na cabeça. Esse feminicídio me acabou. Afinal de contas, eu sou diretor dessa aluna. Como que eu não me envolvo? Como que eu não vou me envolver com ela? E eu comecei a pensar numa ideia para mostrar para todo mundo que isso não pode ser feito. A banalização da vida está errada. Então, eu pensei na ideia de fazermos uma caminhada pelas ruas e vielas de Heliópolis. Só que, para isso, eu precisava de aliados e eu tinha que descobrir uma forma de estar vacinando e encontrar gente que ajudasse a vacinar os outros contra o medo imaginário, porque tinha um medo imaginário muito grande. Então, qual a ideia que eu tive? Eu fui no velório da Leonarda, eu levei o professor que era um líder entre os professores, que todo mundo ouvia. Para onde ele pendia, todo mundo pendia. E nós fomos lá, vimos a Leonarda. Na hora que a gente viu ela no caixão, eu senti uma coisa horrível. Pela primeira vez, a terra saiu dos pés, eu fiquei no ar, quase que eu caí e desmaiei. Aí depois a gente saiu da sala, eu olhei para esse professor Orlando, falei, Orlando, nós somos omissos. A gente tem 1.800 alunos e nós sabemos de tudo que acontece e a gente não quer se comprometer por medo das consequências. Só que nós, seres humanos, o que está certo tem que estar certo, o que está errado tem que estar errado. Você topa ajudar a organizar uma caminhada pela paz, pelas ruas e vielas de Heliópolis? O Orlando nem pensou, ele falou, eu topo. Nesse eu topo significa que eu não tenho que pensar muito mais nos professores. O Orlando dá conta. Só nós na escola, se a gente fizesse isso, possivelmente não íamos ter sucesso nenhum. Aí parei na Rua da Mina, fui. O principal líder comunitário foi o João Miranda, a principal liderança comunitária, presidente da UNAS na época. Aí eu cheguei, eu falei, João, tem uma proposta aqui, mas a proposta pode ter consequência, então se tiver mais gente da UNAS aí, é bom. Aí ele chamou os que estavam lá, eu falei, a questão é a seguinte, a Leonarda foi assassinada, quanto a isso, nós não podemos fazer mais nada, mas a gente pode se transformar em leão e leoas e sair pelas ruas e vielas de Heliópolis encaminhada para todo mundo nessa comunidade perceber que nós somos contra essa violência barata. Só que não só o assassinato, todas as formas de violência que ocorrem nessa comunidade, porque são várias. Aí o João Miranda falou uma coisa para mim que eu não vou esquecer nem na hora da minha morte.
Ele falou assim: Ô Brás, quando eu fiz a pergunta se eles ajudavam a organizar, ele falou: Ô Brás, você não precisa mais fazer essa pergunta para nós. Porque se a escola Campos Sales está, nós já estamos. Porque não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Olha, depois de sentir tanta dor com a morte da Leonarda, essa fala do João levantou tudo, entendeu? Significava que tudo passa mesmo pela educação. Ô Brás, e até hoje essa caminhada existe ou parou? Ela continua. Esse ano nós fizemos digitalmente pela internet, né? Porque Ah, para evitar, se bem que nós já fizemos uma manifestação lá, presencial, uhum. porque tinha que fazer mesmo. Mas outra coisa, agora a caminhada, a mobilização, as escolas estão todas Continuam fazendo. fechadas, os Uhum. alunos, nós não vamos fazer uma coisa para expor. Se a gente Entendi. fizesse presencial, a gente ia ter muita gente, mas seria muita irresponsabilidade. Então, a 22ª caminhada, que foi essa, foi digital.